O nosso próximo convidado é o doutor Guilherme Guaragna Filho. Doutor Guilherme é graduado em Medicina pela PUC do Rio Grande do Sul, possui especialização em endocrinologia pediátrica, realizada no Hospital de Clínicas da Unicamp. É doutor em saúde da criança e do adolescente, também pela Unicamp. Realizou estágios no Canadá e Argentina. É também professor adjunto na Faculdade de Medicina da URGS, é preceptor do Ambulatório de Endocrinologia Pediátrica e da Unidade de Internação Pediátrica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Ainda não? Lembramos então que a seguir a esta palestra, os nossos dois convidados vão vir ao palco, vamos fazer aqui um debate, onde os senhores e as senhoras poderão participar através de perguntas, através do microfone. Com vocês, doutor Guilherme Guaragna Filho. Prefere sem fio ou púlpito? Vou começar, deixa os dois. Ok. Eu me emociono na sessão sem fio. Muito bem, boa tarde a todos. Notei que eu estou com a mesma gravata da foto ali. Então, queria agradecer à comissão organizadora pelo convite, em especial Leandro. Vou fazer uma palestra que nós vamos falar sobre obesidade infantil, né? Vou tentar convencer vocês do óbvio, que a gente tem que começar a cuidar do peso já na faixa etária pediátrica. Tá? Isso é uma coisa que eu brinco até com os meus alunos, né? Porque as especialidades médicas têm algumas rixas, né? E a gente tem uma verdade de que o clínico é quem sabe tudo. O clínico é o médico por excelência, né? Só que o clínico agora ele está tendo que, né, dar o braço a torcer para os pediatras, porque eles estão falando em prevenção, o clínico já não é mais como a gente diria, um bombeiro médico que só resolve o problema, ele tenta prevenir. E a pediatria, que é a melhor especialidade, obviamente, que existe, já trabalha com prevenção há décadas, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos falar sobre alguns fatores que influenciam, né? Mostrar alguns paradigmas para vocês, e a gente fala sobre o diagnóstico de obesidade. Então, primeira coisa, né, a nutrição ela é extremamente importante, ela é o fundamento do desenvolvimento do ser humano, né? A criança precisa de uma nutrição, eu vou focar obviamente na criança, o ser humano como um todo precisa da nutrição, né? E a gente encara a obesidade é um problema relacionado com a nutrição, né? A gente vai ver que tem alguns aspectos psicológicos, né, com relação à nutrição, né, às vezes até meio de dependência, e a gente não pode tirar esse fator dependente. Por quê? Porque ele é extremamente importante para o desenvolvimento, né? Então, a obesidade, assim como a desnutrição, eles ameaçam o progresso e o cumprimento de metas de saúde global. A gente sempre foca muito, e os noticiários falam muito sobre desnutrição, e aí documentários sobre as crianças da África, só que a gente tem aí uma nova epidemia. A desnutrição continua sendo um grande problema no mundo, mas a gente tem uma nova epidemia, que é a epidemia de obesidade, e ela é tão grave e tão importante quanto a desnutrição, né? O equilíbrio do corpo é extremamente importante, então nem de mais nem de menos, e isso serve também, né, para a questão do peso, certo? Então, está fortemente relacionado, a obesidade está fortemente relacionada com várias doenças, né? Então a gente conhece as doenças cardiovasculares, né? O risco de infarto, de AVC, né? Diabetes, que também acaba precipitando doenças cardiovasculares, doenças hepáticas, doenças, né? Colitíase, que a gente diz, né? Que é a pedra na vesícula, a esteatose hepática, que pode progredir para uma falência hepática, isso é um quadro muito grave, né? O obeso ele tem problemas articulares, e isso
para o manejo da obesidade é importante porque a pessoa vai entrando num ciclo vicioso, que ela vai aumentando o peso, vai piorando os problemas articulares, tu vai tendo mais dificuldade de convencer aquela pessoa a fazer atividade física e vai piorando o peso, e quando tu vê, chega uma hora que tu não consegue mais manejar, pelo menos a questão de atividade física, que é extremamente importante, né? E, claro, problemas psicológicos que a gente vai falar rapidamente, câncer, né? A obesidade está relacionada com câncer, né? As pesquisas com câncer falam muito também atualmente com relação à parte inflamatória envolvida nisso, e o obeso ele é o que a gente chama de um inflamado crônico. A gordura, né, ela é um tecido ativo, e alguns trabalhos consideram, né, a gordura até como um outro órgão endócrino, produz hormônios, né? A gente tem ação de algumas enzimas, por exemplo, como a aromatase, a gente tem hormônios próprios, como leptina, adiponectina, que são produzidos pelo tecido adiposo. Opa! Então, uma coisa que é importante a gente saber é que a gênese da obesidade ela é complexa e multifatorial, né? Ela não é só uma questão de genética, ou não é só uma questão ambiental, mas ambos envolvidos, né? E a gente tem vários gatilhos que desencadeiam, né, a obesidade. Então, ali, aquela última frase eu acho importante colocar para vocês. Quando a gente olha a saúde da criança, a chance de uma criança que não tem nenhum dos dois pais obeso, dela ser obesa, é de 9%. Quando já tem um dos pais, seja o pai, seja a mãe, obeso, essa chance aumenta para, esse risco de obesidade aumenta para 50%. Isso é muita coisa. Isso mostra a parte, né, da herança genética. E tem vários genes envolvidos. A gente não, né, a obesidade exógena, que a gente diz, que é a mais comum, ela tem vários genes envolvidos. A gente tem outros quadros de obesidade relacionados a síndromes genéticas, que aí é um ou dois genes envolvidos, tá? Mas, via de regra, ela é poligênica. E quando os dois pais são obesos, a chance dessa criança ser obesa é de 80%. Isso é muita coisa, né? Então, aqui está um primeiro conceito de que a gente foca não só na criança, mas na família como um todo. E vocês vão ver que é importante. Se a gente não convence os pais de que a questão do peso é algo importante, a gente está entrando numa batalha muito difícil de vencer, uma luta inglória. Então, esse é o conceito de obesidade. Dá um conceito bonitinho para vocês, né? Desordem da composição corporal, caracterizada por um excesso absoluto ou relativo de massa gorda, o que, em geral, leva ao aumento do peso corporal, além da média para a idade e sexo. Por que idade e sexo? Bom, né, a gente vai ver ali a questão de índice de massa corporal nos adultos. Um conceito importante de pediatria é que a criança ela é um ser dinâmico, né? Uma criança ela é um ser que está se desenvolvendo, né? Tem várias etapas desse desenvolvimento para chegar até a idade adulta, onde ela vai estar, ou é para estar, na plenitude das suas capacidades biológicas, né? Então, isso tudo leva um tempo. E tem a questão, né, desenvolvimento do crescimento, né, na puberdade a gente vai ter um desenvolvimento da função reprodutiva, sexual, né, o desenvolvimento psicológico, né, isso tem um período, a gente vê ali a criança começa a andar, depois, né, ela passa a ter algumas mudanças psicológicas com a capacidade de pensamento, de um ponto mais concreto para abstrato, e assim vai indo até ela chegar na idade adulta. Então é importante a gente ter esse conceito de que a criança é um ser dinâmico, e por isso a gente não tem valores estanques para fazer o diagnóstico, para poder fazer o diagnóstico de diabetes. De obesidade. A gente é endocrinologista, a gente vê muita diabetes, acaba confundindo. Tá? Aqui. Então, uma figurinha aqui para o pessoal acordar depois do almoço. Isso aqui é extremamente importante. A gente está
nesse momento da evolução. Só que o nosso organismo está aqui. O que eu quero dizer com isso? O Homo sapiens que evoluiu e perpetuou na Terra, ele é um poupador de energia. Tá? Então, se a gente quiser encontrar hoje um Homo sapiens gastador de energia, a gente pode pegar uma lanterna e uma picareta e ir num sítio arqueológico. É o único lugar que a gente vai encontrar. Por quê? Porque na época das cavernas, a gente não tinha acesso à alimentação facilmente. Às vezes o ser humano ficava ali 1, 2 dias sem achar um alimento, ele tinha que se deslocar. Então, para isso, ocorreram mecanismos de adaptação que a pessoa não gaste, né, glicose, proteínas, né, tão facilmente. E isso foi o que se perpetuou na evolução. O que aconteceu? Né? A gente tem aí 6.000 anos de civilização, isso no ponto de vista evolutivo é quase nada. E se a gente levar em consideração o nosso estilo de vida atual, é o quê? 20, 30 anos, sendo bastante generoso. Isso não influencia em nada, né, do ponto de vista evolutivo. A gente tem outras questões, evolução de epigenética e tudo, mas para evoluir o ser humano, isso é muito pouco tempo, isso é quase nada. Isso precisaria milhões de anos, né, ficando sentado na frente do computador, para a gente mudar o padrão de funcionamento do nosso corpo. Então, alguns dados epidemiológicos, né? A gente não tem muita coisa em nível de Brasil, né? Mas alguns dados são importantes. Então, por exemplo, né, a gente sabe que a prevalência de obesidade e sobrepeso ela vem aumentando. Isso aí é olhos vistos, mas isso aí também está bem claro, né? E é um aumento bem democrático, em ambos os sexos, independente do nível socioeconômico. Tá? Esses dados são de 2009, que eles mostram que tem um excesso de peso em adolescentes, né, tendo uma prevalência de 21,5% nos meninos e 19,4% nas meninas. Esses dados de 2009 são os dados que a gente tem da Associação Brasileira de Estudos da Obesidade, a ABESO. Né, eles não foram atualizados. Né. Na região sul, né, crianças de 5 a 9 anos têm uma prevalência de 35,9% de obesidade, de excesso de peso. Desculpe. E os adolescentes de 24,6%. Eu não botei aqui os dados de adulto, mas os adultos na região sul, que estão com excesso de peso, é um pouco mais de 50%. Esses são os dados oficiais da ABESO. Né? Tá aqui, ó, botei, desculpe. Então, vou falar aqui para vocês, esse é um estudo muito interessante. Ele fez um levantamento sobre os dados de prevalência nas regiões do mundo. Né? E a gente entra aqui, ó, com uma região das Américas, cuja prevalência de obesidade, e aqui especialmente nas meninas, né, esse estudo mostrou que as meninas têm tido um aumento maior que os meninos. Ambos têm aumentado, mas as meninas mais do que os meninos. Na região das Américas, que é onde a gente se encontra, isso está na base de 25%. Né, com uma variação grande entre os países, mas eu vou dar um exemplo de um vizinho nosso, o Uruguai, tem 38% de obesidade nas meninas, isso adolescentes. Né? Então a gente tem tido esse aumento, né? A gente só não é maior do que o leste europeu. Os americanos são ótimos para fazer essa parte de estatística, e esse estudo ele é recente, publicado ano passado no JAMA, que é uma das revistas mais importantes de medicina, né, e eles encontraram uma prevalência de obesidade de 17,8% e obesidade grave, né, pegando aí crianças e adolescentes, de 5,8%.
eles tiveram alguns achados interessantes, né? Por exemplo, a obesidade infantil está muito relacionada com o nível de escolaridade de quem é o chefe da família. Né? A pessoa que é o maior provedor, que é o chefe da família, seja mãe ou pai, né? Se tem um grau de escolaridade menor, a prevalência de obesidade é maior. Então, esse é um primeiro aspecto extremamente importante, está relacionado com a educação. Né? Isso é uma das coisas, um dos focos que a gente tem que ter para o combate à obesidade infantil. Prevalência de obesidade em crianças escolares e adolescentes foi significativamente maior do que nas crianças menores. Então, isso também nos mostra que é um processo que vem aumentando ao longo da vida daquela criança. Quando ela está em idade escolar, né, que ela tem um pouco mais de dependência, que ela tem acesso, né, a um alimento que não é o mais saudável, isso vai aumentando. E na adolescência, mais ainda, né, porque o adolescente ele busca mais aquela independência, ele escuta menos os pais, né, a gente tem todas essas questões relacionadas à faixa etária. E um outro aspecto importante, né, que até difere de certo ponto, né, do que a gente imagina para a nossa realidade, então seria difícil de extrapolar, mas para a realidade americana isso acontece. Eles notaram que nas zonas menos urbanas, então mais rurais, a prevalência de obesidade é maior. Né? Então, porque tu tem ali acesso mais a comida, né? Tu tem menos atividades, né, relacionadas ao combate da obesidade, tu tem algumas crenças maiores, a gente vê que o americano interiorano ele tem, né, um nível de escolaridade também um pouco menor do que o americano urbano, né? Então isso foi um achado bastante relevante. Então vamos a um primeiro conceito pediátrico que eu queria trazer para vocês, tá? Está muito em moda na pediatria. Os primeiros 1000 dias. Né? Essa é a nossa bandeira atual. Os primeiros 1000 dias. Que envolvem desde a concepção da criança até os 2 anos de idade. Então, quem é que tem filho aqui? Então, vocês entendem por que é importante. Porque essa é a fase em que tu vai tentar alimentar uma criança que é, para ser bastante, fazer um eufemismo, desafiador. Né? A gente começa lá com o aleitamento materno, né? Depois vai para a dieta de transição, e a criança faz caras e bocas dependendo do que vai introduzir de alimento. Né? É muito difícil. Mas o conceito dos 1000 dias, ele já começa no pré-natal, na avaliação daquela gestante. Como é que está o ganho de peso dela? Será que ela está com ganho de peso excessivo? Isso tem uma influência. Né? A gente tem que lembrar, o bebê, ele está ali, de boa, no útero, né? O cordão umbilical fornece tudo que ele precisa. Se a mãe tem um ganho de peso excessivo na gestação, aquilo ali passa no cordão. E a criança está lá, dando risada, né, recebendo, né, glicose, né, lipídios, botando insulina para funcionar. Né, e durante o período intrauterino, a insulina é um hormônio extremamente importante para o crescimento fetal. Né, e aí aquela mãe que teve um excesso de ganho de peso, dá à luz, né, aquele bebezão. E eu lembro assim, a gente tem um conceito, como a gente gosta de ver um bebê gordinho, né? Eu lembro meu pai contando, meu pai nasceu com 4,3 kg, se eu não me engano. Né? E a minha avó sobreviveu a esse parto. Né? E o meu avô contava a história de que um obstetra famoso aqui em Porto Alegre, foi quem fez o parto, olhou pela janela para o meu avô e fez o sinal, 4 quilos. E meu avô contava isso com orgulho. Né? A minha avó não contava com orgulho. E eu imagino por quê. Né? Então,
Eu já tive paciente na minha época de residente de pediatria que a mãe era bem obesa na gestação e essa criança nasceu com 5 quilos de parto normal. Uma criança que nasce com 5 quilos de parto normal, eu não me surpreenderia pelo tamanho dela se ela saísse andando da sala de parto e desse oi para todo mundo. Então, isso é um problema. Mas a gente acha bonitinho, a gente tem essa questão. Então, isso é um paradigma que a gente tem que quebrar. Então, começa aí, os 1000 dias, ali durante a gestação. Um outro aspecto da gestação que é importante, o diabetes gestacional. A minha avó, por exemplo, ela não estava obesa durante a gestação do meu pai, mas ela teve diabetes gestacional, com certeza. Ela fechou bem a estatística médica, porque depois ela desenvolveu mais tarde diabetes, e o meu pai é diabético também. Ele era um bebezão, ele acabou entrando no risco metabólico. Esses dois aspectos, tanto a obesidade materna quanto o diabetes gestacional, são os preditores mais importantes para a obesidade infantil nessa primeira fase dos 1000 dias. Mas eu também queria destacar para vocês que uma criança com baixo peso ao nascer também tem risco metabólico. E quando eu falo risco metabólico, envolve uma coisa chamada síndrome metabólica, que depois eu vou abordar, que aumenta o risco cardiovascular, o risco da própria diabetes. Então, volta a questão que eu coloco para vocês do equilíbrio. Não adianta, então tá, se o problema é ganhar muito peso na gestação, então eu vou passar a gestação toda só comendo alface e era isso e vamos lá. Uma criança com baixo peso ao nascer, ela cria mecanismos de adaptação para usar pouca energia. E aí depois isso se perpetua por um tempo. E a gente tem um grande receio de que do ganho de peso acelerado dessas crianças. E isso não é incomum na prática clínica. A criança nasce com baixo peso, os pais têm uma ansiedade brutal para que aquela criança recupere o peso. É uma coisa assim, tipo colar um gráfico de crescimento e de peso na porta, na parede do quarto e ficar ali marcando o dia a dia. Ontem, por exemplo, no consultório eu atendi uma paciente em que o pai comprou uma balança para ficar vendo o peso dela uma vez por semana. Ele estava com essa angústia. Eu tive uma outra historinha, eu vou contar algumas historinhas até para não ficar tão maçante a conversa. Quando eu era residente de pediatria, eu atendi uma criança com baixo peso e o pai era muito ansioso. Eu era residente de primeiro ano, a gente fazia o que a gente chama de puericultura, que é o atendimento pediátrico, aquele primeiro ano, de ver como é que está o peso, medida, a gente orienta algumas questões, questões de aleitamento materno, e o pai vinha, pelo menos ali nos primeiros 6 meses, o pai vinha em todas as consultas, e sempre nervoso. Eu pesava aquele menino, e o pai sempre nervoso, porque, mas não está ganhando peso. Eu cheguei, calma, vamos devagar. Mas não está ganhando peso. Aí, lá no 5º mês, o pai me fez uma daquelas perguntas que a gente sabe que lá vem bomba. O pai me perguntou, e eu quero saber aqui, quem dos que tem filho nunca perguntou quando é que ele poderia dar um pedaço de carne do churrasco para a criança ficar chupando ali. E eu respondi com uma outra pergunta. Perguntei para ele há quanto tempo ele já estava fazendo isso. E ele me respondeu, foi só 2 vezes. Então, isso é uma coisa muito engraçada, As pessoas acham que enganam o médico, que nem uma relação com pai e mãe, a gente acha que engana. Pois bem, depois do primeiro ano eu perdi o vínculo, a gente não passava mais naquela unidade de saúde, e aí, vários anos depois, eu estou
eu fui preceptor do ambulatório de endocrinopediatria da PUC, e eu estava lá, entrei com o residente para discutir um caso, e quando eu entrei, eu reconheci a mãe. Né? A mãe não tinha mudado nada, isso tinha passado uns 8 anos. Né? E eu olho, está lá o menino do pedaço de carne consultando por obesidade. Né? Então, nem sempre a gente consegue convencer. Esse pai eu não consegui. Né? Deve ter dado um monte de carne do churrasco para o nosso amigo. Então, essa é a primeira etapa dos 1000 dias, extremamente importante. Depois a gente vai entrar na questão do aleitamento materno. Essa é uma das lutas, até uma das lutas mais bonitas da Sociedade de Pediatria brasileira, que é melhorar o tempo em que a gente consegue deixar as nossas crianças em aleitamento materno exclusivo. A recomendação é aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. Né? E o aleitamento materno exclusivo, ele comprovadamente ele previne a obesidade. Né? Não só porque a composição do leite materno ela é muito melhor do que de qualquer fórmula, né? Como também a quantidade de calorias é menor. Né? Tem questões de microbiota que também tem aparecido ultimamente nos estudos, né? E que o leite materno tem uma regulação da microbiota. Mas é ainda uma luta que a gente está longe de vencer. Né? Os meus colegas pediatras que trabalham muito nessa área são militantes ferrenhos e eles estão certos e eles já conquistaram melhorar o tempo de aleitamento materno, mas a gente ainda está muito longe de chegar no período ideal. E aí entra também essa questão parecida com a do paciente que eu contei para vocês, porque vira e mexe, né, vem aquela história, né, e as mães daqui podem me dizer, aquela angústia de que o leite é fraco. Meu leite é fraco? Vamos botar um complemento, né? E às vezes é só uma orientação, né, de como amamentar. Né? A gente tem 2 fases importantes, uma que o leite ele é um pouquinho mais aguado e o leite que vem depois ele é mais rico em calorias. Então, normalmente tem a orientação de a última mama que deu de mamar, começa a próxima mamada por ali, né? Orientar pega, às vezes é um problema de como a criança está abocanhando o seio da mãe para poder amamentar, e aí entra a questão do bico. Então, tem todas essas questões e o aleitamento materno é a segunda fase desafiadora nossa dos primeiros 1000 dias. E que vão, né, essas crianças vão pagar o preço lá na frente. E por fim, nos últimos 1000 dias é que entra a guia, principalmente que eu falei para vocês, na fase desafiadora, que é quando a gente começa a dieta complementar, começa a introduzir alimentos sólidos, alimentos pastosos, depois sólidos, que é uma época complicada. Né? A gente vai lá, vai tentar dar uma alimentação variada, a criança faz uma bagunça no prato, resto de papa por toda a cozinha, né? A mãe sai encharcada de papa, ou se não tu tenta, né, dar algum vegetal, alguma coisa, a criança faz uma cara e não gostou. Não vou dar mais. E a gente tem que insistir, a gente tem que vencer no cansaço. É um desafio que eu ponho, tem que vencer no cansaço, e isso é importante, porque senão a gente vai ir para soluções prontas, e as soluções prontas são perigosas. Né? Tu vai pegar alimentos mais industrializados e ultraprocessados, papinhas, ou se não, para não dizer marcas, aquele iogurte lácteo, né, que vale por um bifinho. Né? Então, isso, né, é uma alimentação que não é de qualidade. A gente tem que tentar introduzir no paladar dessas crianças, nos primeiros 1000 dias, essa alimentação de qualidade. Isso vai refletir no resto da vida dessa criança. Então, umas fotos, né? Esse é um outro paradigma que eu queria dizer para vocês, porque a gente olha aqui, né? E a gente, né? Olha aqui essa guriazinha, ó, que lindinha, né?
bem cheia das dobrinhas, né? Esse guri bochechudo aqui tá até com a bolachinha na mão já. Não é infrequente eles entrarem na consulta com a bolachinha na mão, né? Essa aqui é uma criança da Índia com 13,5 quilos e 10 meses. Ela vai ter dificuldade para começar a andar, né? Eu tive um paciente uma vez com a mesma idade que tinha 16 quilos. Né? Isso é extremamente complicado. Então, essas figuras assim, a gente olha simpáticas, a gente acha que não, é bonitinho, é legal, né? Ser mais rechonchudo, né? E não é. A gente tem que buscar um equilíbrio. Né? A gente tem que buscar o equilíbrio e é nessa fase, porque nessa fase em que as crianças são mais novas é bonitinho. Depois, quando elas ficam mais velhas, elas começam a sofrer bullying, né? Começam a ter algumas outras dificuldades e tu tem maior dificuldade de mudar esse paradigma. Esse é um artigo muito interessante, ele foi publicado na Revista Paulista de Pediatria e fala sobre a percepção dos pais sobre o peso das crianças. Né? Fez uma revisão sobre a maioria dos estudos e tal, e incrivelmente na maioria dos estudos, na base assim, de aproximadamente 70% dos pais não reconhecem os seus filhos como obesos. Então, quando eu falei de a gente mudar a percepção, o paradigma, isso é importante, porque a gente tem essa falha ainda, as pessoas não reconhecem que a criança pode ter um excesso de peso. Né? Então, ali tem algumas descrições que são interessantes, né? Não, minha filha sempre foi um pouquinho mais fortinha, né? Ela sempre teve uma composição um pouquinho mais larga. O meu filho, ele tem uma constituição óssea muito forte, e aí por isso que é assim, né? E aí também esse estudo avaliou as crenças que a gente tem, algumas assim, bem claras no nosso dia a dia, né? Quando crescer, as coisas vão melhorar, né? Então vamos projetar, esse problema não é para agora. Quando chegar lá na puberdade, isso aí eu cansei de escutar, quando chegar na puberdade, vai equilibrar. Comigo foi assim. Quantos pais já me disseram isso, né? Então, o metabolismo, a culpa do metabolismo que herdou. Não, a nossa família, todo mundo tem um metabolismo muito lento e é assim mesmo. Ou se não, aquele, né, que até o artigo usa um termo que é fatalismo, né, uma crença divina. É assim porque Deus quis. E pronto, nós não vamos mexer no peso. Né? Então, se tiver diabetes, depois hipertensão, também é a mesma coisa. Então, isso é muito difícil conseguir colocar um paciente desse em tratamento. Né? Gordura, sinal de saúde. Quem é que é descendente italiano aqui? Eu também sou. Todo mundo teve uma nona. Né? E a nona sempre acha, né, que a gordura é um sinal de saúde. Né? Não, tá bem, tá gordinho, tá bem, tá jóia. Né? A minha avó, mãe do meu pai, era uma nona dessas. Né? A gente ia para a praia com ela. Hoje, né, eu não consigo comer banana porque a avó sempre fazia a gente comer 2 bananas antes de ir para o mar. Tem que comer 2 bananas antes de ir para o mar. E o prato, né, a avó botava um prato fundo e o prato tem que estar limpo. Ela não queria nem lavar o prato, tem que estar limpo. Né? Então tem essa crença, né? Isso é uma das coisas que a gente tem que mudar. Isso se desenvolveu muito porque, né, o acesso à comida mudou. Então, pega lá, Porto Alegre de 50 anos atrás, as pessoas tinham um galinheiro no quintal. Né? Então essa minha avó mesmo, eu ia preparar um almoço, eu ia lá, matava a galinha, depenava, né, e fazia o almoço. Uma família lá, 6 filhos. Né? Então, a gente não tinha tanta comida industrializada, né, supermercados, né, tantos, o acesso à comida ele foi ficando mais fácil, e, né,
comida industrializada foi aumentando, comida com pouca qualidade, ultraprocessada. Então, isso mudou, né? A gente tinha também um outro aspecto ali, nos anos 80, os meus colegas pediatras mais antigos, por exemplo, o pai do Leandro, que foi meu professor, tinham enfermarias de desnutridos. Então, às vezes, metade de uma enfermaria de pediatria eram crianças desnutridas. Foi a época, né, de desnutrição, diarreia. No começo dos anos 90, a gente teve um surto de cólera. Isso não é mais a nossa realidade. Isso mudou. Né? A gente tem um monte de fast food. O acesso está muito fácil. O que não era há 30 anos atrás. Então, um outro aspecto que é importante desse estudo é que os pais também, notam nas meninas mais, embora ainda seja uma percepção errada do excesso de peso, quando é uma filha mulher, se percebem mais fácil, principalmente as mães, né? Porque tem toda uma questão social, uma questão de vaidade. Então isso fica mais perceptível, especialmente na adolescência, né? Então esse estudo também evidenciou. Então, diagnóstico de obesidade. Como é que a gente faz o diagnóstico de obesidade? Índice de massa corporal. Ainda é, né, a maneira como a gente faz o diagnóstico de obesidade. Não é o melhor índice, mas é o que a literatura nos diz. Por quê? Porque não pega toda a gordura metabolicamente ativa, né, e pode ter alguns vieses. Por exemplo, né, vai pegar aí um lutador desses de MMA, ele provavelmente tem um índice de massa corporal que a gente classificaria como obeso. Só que ele tem muita massa muscular. Então a gente não pode considerar ele provavelmente como obeso, né? Mas se tu fizer o cálculo, que é o peso em quilos dividido pela altura em metros ao quadrado, bem provável que ele tenha ali um IMC maior que 30, que é o que faz o diagnóstico de obesidade no adulto, né? Então, na criança, a gente tem as curvas. Como eu falei para vocês, as crianças são um ser dinâmico. Então, a gente tem curvas que a gente usa são ou do CDC americano, ou a curva da OMS, que para ser feita usou a população até aqui de Pelotas, né, da coorte de Pelotas. E aí, ou é em percentis, como a curva do CDC, e aí a gente vai ter um diagnóstico de sobrepeso quando o IMC está acima do percentil 85, ou por Z-score, score Z, né, que é acima do score Z mais 1 na curva da OMS. Quando está acima do percentil 95 na curva do CDC, ou acima do Z-score mais 2 na curva da OMS, é dito como obesidade. A gente vai lá, calcula o IMC e bola, está na curva. Vou mostrar para vocês como é que são essas curvas. Então, essa daqui é a curva de menina do CDC. A gente vê, olha como tem uma variação, né? Então, ser humano na faixa pediátrica, ele não é um ser estanque, não dá para ser um valor absoluto. Tem que ser conforme a idade e conforme o sexo. A gente tem a curva masculina. Essa aqui é a curva masculina, né, do IMC da OMS. E aqui as faixas, né, onde a gente faz o diagnóstico. Síndrome metabólica que eu comentei para vocês. Então, com a obesidade, com a epidemia de obesidade, veio aí também essa nova síndrome, né, leva em consideração vários aspectos relacionados com a obesidade e que aumentam o risco cardiovascular, né, de eventos cardiovasculares precoces. E aí o que a gente leva em consideração? A gente não leva o IMC, porque tem aquele viés que eu falei para vocês com relação à gordura metabolicamente ativa, mas aí a gente tem a medida da circunferência abdominal, porque a gordura visceral, ela é metabolicamente ativa. Então, uma circunferência abdominal aumentada para o percentil, para a idade de sexo, já é um aspecto, né? A gente leva em consideração questões dos lípides no sangue, então, aumento de triglicerídeos, a diminuição do HDL, que é o colesterol bom, né? A
glicose no sangue, a pressão aumentada, né? Vocês vão ver, a pressão também não é um valor estanque como 12/8 em criança, cada faixa etária, né? Isso meus alunos reclamam, porque sempre tem uma tabela ou tem um gráfico ou alguma coisa, mas é o que a gente tem, né? E a gente tem que levar em consideração que as crianças são assim mesmo, né? Então, tendo circunferência abdominal aumentada e mais 2 dos outros critérios, essa criança fecha critérios para síndrome metabólica. Ela vai estar com risco aumentado de ter eventos cardiovasculares precocemente na vida adulta dela. E a gente tem que intervir. E aí, aqui, a gente já está apagando incêndio. Aqui, a gente já está tendo que correr atrás da máquina, né? Então, nosso foco é não chegar a isso. O que a gente tem de tratamento para a obesidade? Dieta, né? Uma orientação dietética adequada, atividade física, diminuição da exposição em eletrônicos. Isso também é outra praga que a gente tem hoje em dia, né? Porque a criança começa a chorar e eu canso de ver às vezes o bebezinho bota lá desenhinho da galinha pintadinha no celular e pronto, é um milagre. A criança parou de chorar, começa até a dançar, né? E aí, além disso, né, a criança vai ficando maior, vai começando a mexer em tablets, videogame, né? E atividade física que é bom, ninguém quer. É ficar ali mexendo, aí vai entrar no YouTube, né? Vai começar a ver lá o vídeo. Agora a gente tem aí o problema da Momo, né? Então isso tudo está relacionado com a exposição a eletrônicos, né? Isso tem que ser reduzido. Isso interfere até nas horas de sono, que é outro aspecto. A criança tem que ter uma higiene do sono adequada, né, para melhorar a atenção, para crescer bem, né, para ter um bom desempenho escolar, né, e o uso de eletrônicos tem piorado isso. O que mais que a gente tem? Né, o acompanhamento psicológico. Isso é importante. Às vezes tem questões relacionadas à ansiedade, que desencadeiam um quadro de obesidade. E a última questão é sempre a pergunta que vem: o que a gente tem de medicação para tratar a obesidade? Propriamente a obesidade, não os efeitos dela. E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso. Opa! Então, orientação dietética. Tentar cortar tudo isso daí, né? Isso aí é o mal. Ah, mas é tão bom, é tão gostoso. Vem com um brinquedinho junto. Então, tentar convencer, e a criança vai lá, e ela faz, não, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. Então tá, toma, come esse hambúrguer. Né? Então, questão de paciência, de dar limite, né? De estimular uma dieta saudável. Né? E isso começa, como eu falei para vocês, lá desde a época dos 1000 dias. Então, a gente que trata obesidade, eu lanço muito a mão das minhas amigas nutricionistas. E uma nutricionista com foco em criança é a melhor coisa. Por quê? Porque a gente também não pode ter uma dieta muito restritiva. Né? Não, agora vamos cortar tudo. Né? Pão integral e água. Acabou. Não dá. Por quê? Porque ela está em crescimento. Tu tem que ter um aporte proteico adequado, tem que ter um aporte de lipídios adequado, de glicose, senão tu vai interferir no desenvolvimento e no crescimento dessa criança. Então, é uma tarefa árdua. Né? Nutricionista infantil merece uma medalha. Né? Tem que ter um plano bom e um poder de convencimento muito grande. Né? Evitar repetir prato. Nossa, se a minha avó tivesse viva e eu dissesse para ela que não pode repetir prato, provavelmente ela brigaria comigo. Né? Isso é... A gente fica feliz, repetiu o prato, coisa boa, a comida estava boa. Não pode comer aquilo dali. Né? Então, ou se não, um outro erro muito comum,
Pula refeições. Aí a criança vai lá, estuda de manhã, acorda, não toma café da manhã. Vem aí de 8 horas de jejum, enquanto estava dormindo, e resolve que não vai tomar café da manhã, só vai se alimentar na hora do almoço. Essa pessoa vai chegar na hora do almoço, ela vai devorar até as panelas, não tem como, né? A gente tem que dar um aporte. A gente faz um pico de cortisol de manhã, usa as nossas reservas para a gente levantar e poder ir atrás do alimento, né? Então a gente tem que dar esse aporte. Então, muitas crianças acabam ficando obesas por este erro, né, dos horários de alimentação. Atividade física. Vou botar na natação, que é a melhor atividade física que existe. Aí a criança tem pavor de ir na natação. Dura um mês que ela vai lá, briga com todo mundo, briga com os coleguinhas, faz xixi na piscina, né? Vai chorando, volta chorando na natação e não tem jeito. Então, assim, atividade física tem que ser uma coisa que a criança esteja, né, criança ou adolescente, motivada a fazer. Existe a atividade, não é a atividade física ideal, é aquela que a criança esteja motivada. Quero fazer judô. Bom, tá ótimo, é um ótimo exercício, né? Quero fazer futebol, quero fazer vôlei, quero jogar badminton. Ótimo. Tá? O que a gente não recomenda, mesmo para os adolescentes, é fazer musculação, né? Porque tu tem uma chance ali de machucar as articulações, de fazer lesões na cartilagem de crescimento, e isso atrapalharia o crescimento. Mas qualquer outra atividade física, ela deve ser estimulada, né? Às vezes tem alguma coisa de competição, nada muito forte, mas que motive a criança o suficiente para motivar. Vai ter uma medalhinha para todo mundo na competição sábado de judô. Maravilha, a criança fica motivada a seguir naquele esporte, certo? Então, esse é o segredo da atividade física, e deve ser estimulada, né? A atividade física por si só não resolve a obesidade. A dieta é ainda o carro-chefe, né? A atividade física, ela é um adjuvante à dieta nessas crianças. Os aparelhos eletrônicos, né? Então, peguei essas fotos, esse bebezinho aqui não era para ter contato, não é recomendado nessa idade ter contato com eletrônicos. Claro, tu olha a foto e assim, que coisinha mais linda, olha só como ela está atenta. Não é o ideal, né? A gente tem que evitar isso. Era difícil. E aí eu vou mostrar para vocês aqui, esse estudo eu achei muito interessante. Porque é aquela coisa, assim, se a gente não consegue vencer o inimigo, a gente vai se unir a ele e usar ele, né? Então, nesse caso, esse estudo avaliou o uso de alguns jogos eletrônicos educativos para estimular as crianças a ter uma dieta saudável e praticar atividade física. Tem alguns videogames mais novos até que tem, né, jogos mais interativos, que tu mexe bem o corpo, né? Mas esse estudo, claro, ele é fora ainda da nossa realidade, né? Mas de repente daqui a alguns anos, de tu estimular, as crianças vão lá, vão ver, tal, ali no joguinho mostra dicas de dieta saudável, né? E a estimulação dos pais a participarem disso é muito legal e melhorou a questão da obesidade nessas crianças. Então, é uma coisa para o futuro. Se pensar, interessante a gente trazer, né, os eletrônicos para o nosso lado para a gente tentar melhorar essa questão da obesidade. Acompanhamento psicológico, né? Então, principalmente crianças escolares e adolescentes, né, quando o seu obeso já não fica tão bonitinho quanto a mãe da gente acha, né, eles entram na escola e a escola, né, tu vai ter o acompanhamento, ou tu vai ter o convívio social, né? Então a gente lida com todo tipo de formação. As crianças vão lidar com colegas que têm mais limites, os outros que têm menos limites, né? E o bullying corre solto, né? Então começam os apelidos, né?
A gente sabe como é que acontece. E que está cada vez pior. Por quê? Porque as crianças têm menos limites, né? Não respeitam, né? E isso vem de casa. Esse é um problema que a gente tem e que vem de casa, né? Dá limite para essas crianças. Vocês estão vendo que a gente está falando de várias coisas aqui na obesidade, em que o cerne da coisa é dar limite. Dar limite para uma criança é um ato de amor, né? Então, muitas vezes tem uma questão de ansiedade, a criança come porque é muito ansiosa, né? Tem uma pressão dos pais, seja lá por quê, e a criança fica ansiosa, ou teve, né, os pais tiveram uma separação que foi conturbada, ou teve alguma perda na família que também foi traumatizante, e aquela criança compensa comendo, né? E enquanto ela está comendo, os pais ofertam, ela está tranquila, ela não está, né, nervosa, não está braba. E isso é um outro aspecto que a gente tem que pensar, e aí a ajuda de uma psicóloga é extremamente importante. Finalmente, falando de medicação. Então, essa é uma revisão, né, bastante interessante, avaliou tudo que já foi usado para obesidade, tudo que é até liberado por bula e o que não é, que a gente chama de off-label, para ver o efeito sobre a obesidade. E pasmem, quase nada, né? Usar metformina, usar, né, orlistat, que diminui a absorção de gordura, que dá uma diarreia gordurosa horrível, né? Sibutramina, né? Nenhuma dessas medicações, né, tiveram grande sucesso. Na melhor das hipóteses, diminuiu ali 1,5 ponto no IMC e ainda num curto período de tempo. Então, não tem. Tratamento de obesidade é tudo o que eu falei antes e é uma luta diária. A gente tem que entender que é uma doença crônica e que a gente tem que estar sempre motivando, né? E seja nós médicos, sejam nós pais, papel que você tiver, nós, agentes da saúde, né? Nutricionista, psicólogo, enfermeira, todo mundo da área da saúde, a gente tem que entender que a gente tem que motivar sempre ali, dia após dia, o tratamento da obesidade. Questão familiar. Então, isso é tão comum de ver hoje, né? Vejo os pais reféns das crianças. Então, aí é aquela coisa assim, mas dá um dó, ele pede um salgadinho, dá um dó, eu acabo dando. Mas está comendo um monte de besteira, mas ele vai lá no colégio e compra um monte de besteira e tal. E aí, às vezes, eu pergunto assim, mas teu filho tem carteira assinada, tá? Como é que é o contra-cheque dele? Ele está recebendo dinheiro? Não, então tu está dando dinheiro. Né? Alguém de algum lugar está vindo para aquela criança comprar. Né? E aí volta para o que eu falei para vocês, a questão de limites. A gente tem que dar limites, né? A gente está numa fase em que o mundo ele exige demais a gente profissionalmente, e às vezes a gente não tem tempo e a gente tem muita culpa de não ter tempo, né, para estar ali com as crianças, né? Eu pego, por exemplo, a minha mãe resolveu não seguir uma carreira profissional e cuidar dos filhos. Isso era uma coisa que na época dela era mais aceitável. Se fosse hoje, com certeza minha mãe seguiria uma carreira profissional. E eu acho que, né, as mulheres têm que seguir uma carreira profissional, só que não tem que ter culpa. Minha mãe teria culpa, tenho certeza. Né? Os homens têm culpa. Eu vejo cada pai com culpa. Meu Deus, eu trabalho demais, não consigo. Gente, a relação com as crianças não é uma questão de quantidade, é uma questão de qualidade. Né? Então, a qualidade tu tá ali, tu dá carinho, tu dá afeto e tu dá limite. Né? Então, não adianta ficar lá o dia inteiro ao dispor de uma criança se tu não vai dar amor, afeto e limite.
Agora, tu pode ficar algumas poucas horas e fazer isso. Chega lá no final, como é que estão os temas? Se alimentou bem, né? Isso é extremamente importante, né? Então, a gente tem essa exigência hoje em dia e a culpa domina muito. Às vezes eu peço até para os pais passarem com o psicólogo e tirar a culpa. A culpa não serve para nada, né? Só serve para atrasar a nossa vida, certo? Então, isso é importante, a gente ter a família engajada e tirar essa culpa toda que eles têm. Já estou quase terminando. Falar um pouquinho da saúde pública, né? Porque a gente está falando muito do indivíduo, da família, né? Mas a gente também tem a questão, e o poder público, como é que está? Então, a gente tem várias políticas, principalmente, né, do começo desse século para cá, de foco do poder público brasileiro na prevenção da obesidade, né? A gente mudou aquele paradigma de pensar muito em desnutrição e pensar mais na obesidade. Então, várias políticas, né, foram criadas. Então, a gente tem a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, né, que é focada no SUS, no Sistema Único de Saúde, e aí aqui eu falo de SUS, a gente tem que levar em consideração que 80% da nossa população ela é assistida somente pelo SUS, né? Isso aqui é relacionado ao Ministério da Saúde, né? O CISAM, ele já pega vários ministérios e ele é para controlar o alimento que está chegando para a gente. Então, entra ali o conceito de segurança alimentar. Né? O que está chegando? Qual é a qualidade desse alimento? Né? E isso, várias mudanças, às vezes algumas que a gente nem percebe. Por exemplo, nas embalagens, né? A gente tem ali o valor nutricional daquele produto que a gente está comprando, né? Questões como, por exemplo, até não é o foco aqui, mas de intolerância ao glúten, contém glúten, não contém glúten. Né? Então, isso é importante, a gente ter esse órgão de fiscalização. Né? A gente tem o Programa Nacional de Promoção à Saúde, né? Que é para fiscalizar uma alimentação adequada, a prática de atividade física, o Programa Saúde na Escola. Então, a gente falei muito aqui da família, a família é extremamente importante, mas a escola também, né? Trazendo ali informação, estimulando. Por que tem educação física na escola? É exatamente para isso, para a gente estimular a atividade física. A questão da merenda, né? Isso tem que ser bem fiscalizado, né? Isso ainda não está adequado, né? Eu ainda tenho vários pacientes que eu tenho problema porque na escola não tem merenda, ou porque a merenda aqui não tem adequada. Tu vai ver lá, o que é a merenda? É polenta com guisado às 9 da manhã, né? Massa com salsicha, né? Isso é um pensamento ainda da época da desnutrição, quando, né, a gente tinha que pensar o seguinte: talvez na escola seja a única refeição que essa criança vai ter, então vamos dar algo bastante calórico. Isso tem que mudar, isso tem que ter fiscalização, e o poder público, né, os gestores, têm que agir nessa área. Então, para terminar, né, algumas considerações finais. Então, acabei de falar para vocês a questão do poder público, maior fiscalização, de execução. Políticas a gente tem, órgãos reguladores a gente tem, né? A gente precisa de mais execução das normas, né? Isso é extremamente importante. Do ponto de vista individual, né, são as mudanças de paradigmas, todas essas que a gente falou, das crenças, tirar a culpa, limite, né, estimular a atividade física, isso é extremamente importante, né? E é assim que a gente vai, num trabalho de formiguinha, reverter essa tendência que a gente tem agora, no início desse século XXI, de aumento da obesidade ser aí o imperador de todos os males que vem para frente. Era isso. Muito obrigado. Agradecemos
a brilhante apresentação do Dr. Guilherme, que permanecerá conosco neste momento. Juntamente com o Dr. Pedro, nós vamos abrir o espaço de 30 minutos para perguntas e respostas. As senhoras, os senhores, fiquem à vontade. As nossas recepcionistas estarão circulando com os microfones, portanto, vamos fazer a seguinte dinâmica: vocês erguem o braço e as meninas vão até vocês. Vocês se identificam e fazem a pergunta, então, ou para o Dr. Pedro ou para o Dr. Guilherme. Por favor, Dr. Guilherme, fiquem à vontade. Dr. Pedro. Vamos dar início, então. Alguém já tem algum questionamento para os doutores? Aqui na frente. Bom, inicialmente, parabenizar ambos, né, Pedro e Guilherme, pela excelente explanação. Pedro, aproveitando, queria te perguntar, nesse contexto todo de inovações e, né, que tu apresentaste, como é que tu prospecta a medicina no futuro, né? Como que tu imaginas que a medicina vai se adaptar para atender a essa nova demanda que a tecnologia nos proporciona, né? Eu imagino uma medicina em que o médico, o sistema de saúde, seja do governo, ou seja o plano de saúde, ele vai ser secundário. Quer dizer, o poder vai estar na mão do paciente, que ele vai se empoderar tanto com a forma de se avaliar, gerar o autodado, mas também na forma de tomar ações e ter juízo crítico para realmente não terceirizar a sua saúde para profissionais. Então, resumindo a tua pergunta, eu vejo a tecnologia como uma empoderadora, é um termo que está banalizado hoje, mas ela vai empoderar, sim, o paciente a ser o próprio médico. Vamos ver com a plateia se temos algum questionamento. Aqui, por favor. Aqui. Boa tarde, eu queria perguntar para o Guilherme que essa semana a gente viu que o Ministério da Saúde, né, vai fazer uma pesquisa sobre a avaliação nutricional das crianças no Brasil, né, para implementar, acho que, novas políticas públicas, alguma coisa por aí. Queria que tu pudesses falar sobre se isso é algo relevante, né, para o país. Obrigada. Com certeza é algo relevante, a gente precisa traçar o perfil. Eu estou, no final da minha palestra, exigindo que a gente execute mais, mas a gente também, ainda mais numa época como hoje, que os recursos estão escassos, né, a gente tem que focar bastante, eu acho que é extremamente relevante e plausível. Né? Eu só espero que não fique só nos dados, que a gente siga para o próximo passo, né, que é implementar ações, né, ações, como eu falei, da questão da nutrição adequada na escola, né, do estímulo à nutrição adequada, né, o acesso à informação, à atividade física. Então, eu vejo com bons olhos, né, e com bastante esperança. Aqui. Para o Guilherme, ainda no contexto do Leandro, né, tu falou em empoderamento dessa medicina e nós sermos capazes, onde ler e estudar sobre medicina do futuro e quais as principais habilidades do médico do futuro? É para mim? Eu acho assim, a tua pergunta é muito importante. A gente está discutindo muito o que faz mal, o que não faz mal, mas a gente discute muito pouco o como, né? Eu acho que a medicina ela tinha que passar essa página de provar que enfim, comer carboidrato gera obesidade, etc. E logo com a solução. A solução do paciente vai ser em aplicativos, em plataformas que são diversas. Uma que eu gosto muito, que é o Instituto de Medicina Funcional, Institute for Functional Medicine, que já tem versões em português. E o médico do futuro ele vai ser nada mais do que um curador de dados desse paciente, que são dados acumulados, chega a 1 terabyte de dados acumulados por dia, de toda, nós já vimos esse pequeno relógio, mas existem não só os vestíveis, mas os implantáveis, que vão ser o futuro também,
e que vão vão processar esse dado, e o médico ele vai ser um curador, ele vai ser um administrador de tanto dado. E, conforme eu disse, vai dar tempo de, aí sim, ele exercer aquela medicina dos nossos avós, que é a medicina do médico de família, que chega no paciente, que toca, que escuta, e não perder tempo preenchendo guias para pedir exames. Essa é a minha opinião. Aqui à frente. Boa tarde a todos. É um privilégio estar aqui. Brilhante a exposição de vocês, muito tranquila, muito concisa. E a minha dúvida é que a minha mãe nasceu em 1918. Ela fará 100 anos agora, em junho. E a preocupação dela é a tireoide. Ela diz, tem uma tireoide que emagrece, tem outra que engorda. Vai no médico ver a tua tireoide. Mas eu não tenho tireoide, mãe. E ela diz, não, meus filhos todos têm tireoide, tem que ir. Então a tireoide fica no ar, assim. É uma coisa que existe? Pode ser passado de pai para filho? Assim, acabou. Era para ser para ti e voltou para mim. Então assim, ó, a tireoide é uma glândula que a gente tem na região do pescoço, né? E a tireoide, ela é como se fosse um acelerador do nosso corpo, né? Então a gente pode ter o hipotireoidismo, que a tireoide está funcionando de menos, produzindo menos hormônio, e logo as funções do nosso corpo estão mais lentificadas, e aí isso reflete, né, questões, tu fica com o pensamento mais lento, né, tu ganha mais peso porque o teu metabolismo basal, teu gasto energético está mais lentificado, né, tu tem mais sonolência, né, tu tem, por exemplo, o teu trato gastrointestinal funciona mais lento, então tu fica mais constipado. E a gente tem o hipertireoidismo, né, que faz funcionar demais. E aí tem, por exemplo, insônia, né, vai mais vezes ao banheiro, tu fica mais acelerado, né, perde peso, né, às vezes tem taquicardia, palpitação. Então é bem, tu tira ou tu põe o pé no acelerador. O ideal é tu estar pé no tamanho ideal. Então a tireoide, ela existe, ela está ali para isso. E as doenças da tireoide, elas têm um componente genético importante, principalmente o hipotireoidismo, né, que é mais prevalente. Ambas as doenças da tireoide, tanto a tireoidite de Hashimoto, que é a forma mais comum de hipotireoidismo, né, de fazer a tireoide funcionar menos, né, como a doença de Graves, que é a forma mais comum, né, de dar hipertireoidismo, né, funcionar demais, são doenças autoimunes e que têm um componente familiar importante e que atinge mais as mulheres. Estatisticamente, atinge mais as mulheres, né? Tem que ver o que ela está sentindo, o que ela acha que está sentindo, né? Passar por avaliação, e aí, conforme for, até a gente tem exames de sangue simples que a gente vê ali a função da tireoide, conforme for, trata, né? Ou dá um pouco de hormônio da tireoide, ou dá um remédio que dá uma segurada na função da tireoide. A gente tem como tratar isso bem adequadamente. Pedro, desculpa, eu vou te incomodar de novo aí. Nessa era aí, de novo, assim, batendo naquela tecla da inovação e tecnologia, muito se fala do futuro do trabalho, das relações de trabalho e tal, aquela ideia de que os robôs vão tomar o lugar, né, dos homens e várias profissões vão deixar de existir. Com esse avanço todo de tecnologia, tu prospectas algum tipo de mudança em termos de medicina? Sim. E especialidades médicas, enfim? Prospecto uma reinvenção de várias profissões. O Mark Hyman é um cara um pouco radical. Ele diz que em 50 anos existirão apenas 2 especialidades médicas. 3, desculpe. O médico Lifestyle Medical Doctor, que é o médico do estilo de vida. O traumatologista, porque, enfim, ninguém vai comer brócolis se tu quebra a tíbia, né? Tu tens que ter alguém, e os infectologistas, para lidar com infecções que vão ser cada vez mais frequentes em função do uso disseminado dos antibióticos. Não vai existir mais hospitais, porque 98 mil pessoas morrem anualmente nos Estados Unidos por erros médicos e por exames demais.
30% das cirurgias são desnecessárias, porque tu cria uma situação de que o ser humano é movido a incentivos, então tu cria um caldo de cultura muito grande para uma má medicina. Então vai existir o ambulatório e a CTI. Então com isso vai se economizar muito para direcionar esforços para a prevenção. A gente chama de medicina dos 5 P's. A medicina preventiva, preditiva, proativa, personalizada e parceira, em que o médico não é mais uma autoridade, e sim um parceiro na resolução de problemas. Eu vou fazer uma pergunta, eu não sei se para o Guilherme ou para o Pedro ou para os dois, mas aqui, acho que para os dois pode ser a pergunta. Nesse contexto, enquanto profissional de saúde, aqui a gente tem no público, né, dentistas, nutricionistas, temos educadores também, né? Nesse mundo tão veloz, com tanta transformação, ao mesmo tempo com tecnologia e com coisas chegando para nós, com questões tão impactantes como a obesidade, né? Como a gente tratou sobre cárie também, a questão do açúcar na dieta, desses impactos. Como, com tão pouco tempo, nós, enquanto profissionais, podemos melhor atender o nosso paciente ou o nosso aluno, se a gente falar na escola, né? Qual a melhor estratégia nesse cenário onde a gente tem pouco tempo e tantas coisas para dar conta? Eu, sinceramente, eu não acredito em mudança de estilo de vida. Alguém começa aqui a fazer academia, 3, 4 meses para. Alguém começa a fazer dieta, 6 meses para. Existem estudos que dizem que a taxa de decréscimo de estilo de vida é muito alta. O que nós temos que mudar é o ambiente. É não deixar disponível algumas coisas, é ter algumas leis em um raio de 5 milhas, ter uma tenda orgânica, com um parque de corrida, enfim, a gente tem que... A minha avó, por exemplo, queria sempre que eu comesse aquele troço chuchu, tá? Eu odiava aquilo, mas ela deixava ali, e eu estava conversando, daqui a pouco eu estava distraído e comia. O ser humano é assim, o que tem ele come. Existe muita abundância. Então, tu não pode chegar no racional dele e dizer assim, você não pode comer carboidrato. Não, tu tem que... vai depender do que tu deixar disponível, vai depender das leis que tu vai gerar para as indústrias do junk food, que tem que pagar, tu vai limitar supermercados e fast foods num raio de... Enfim, são leis. Eu acho que aí entra o governo. É mudar o ambiente e não tentar fazer com que a pessoa tenha mudança de estilo de vida. Um grande exemplo são centenários. Ninguém quis ser centenário. Simplesmente é o ambiente, o meio que conspira a favor. Eu discordo um pouquinho porque eu acredito em mudança de estilo de vida, né? Então, a pessoa tem que estar motivada. Eu tive uma paciente que ela vinha por obesidade, né? E a gente ia lá, eu conversava, né? E um dia ela me apareceu e ela tinha emagrecido, ela já era uma adolescente, já tinha tido menarca, né? Ela apareceu com 15 quilos a menos. E ela teve uma mudança de estilo de vida. O que motivou ela? Né? Ela não quis me dizer, provavelmente tinha alguém. Né? A vaidade dela, o que motivou foi a vaidade dela. Talvez tivesse ali uma terceira pessoa que ela estava querendo se mostrar, mas ela teve uma mudança de estilo de vida e ela manteve essa mudança do estilo de vida. Né? Professor Mário Rigato, famoso médico, né? Ele dizia que o médico tem que ser um sedutor. Né? A palavra que ele usava era essa. Por quê? Porque a gente tem que convencer o nosso paciente a fazer aquele tratamento, a deixar de se alimentar de tal e tal coisas, né? Então, a ter uma mudança do estilo de vida. A própria regulação que tu sugere, de a gente restringir, eu acho que é importante, né? Eu acho que isso entra na questão de saúde pública, né? Mas ela não deixa de ser uma indução de mudança de estilo de vida, né? Então, eu acho que o que a gente pode fazer, e aí todos educadores, né, todos os profissionais da área da saúde, né, é disponibilizar informação. Isso é um outro aspecto, eu até não comentei na minha palestra, mas é extremamente importante. A gente está numa época em que tu tem muita informação, muita informação ruim,
né? Tu vai botar aí nos sites de pesquisa a quantidade de informação ruim, né? Isso que eu não estou falando nem das redes sociais, que é pior ainda, né? A pessoa vai lá e acessa. Então, a gente conseguir mostrar o caminho. Isso é uma coisa que eu faço muito com os pacientes, né? Que vem e diz, não, porque eu pesquisei e tal, coisa. E, bom, quer pesquisar, de repente vai nesse site, ou vai naquele site que tem uma linguagem melhor e que tem informações adequadas. Então, eu acho que a questão da informação também é importante. E isso ajuda na questão da mudança do estilo de vida, que, como eu disse para vocês, eu ainda acredito, ela não é fácil. Mas ela não é fácil. Eu concordo que os casos pontuais são lindos, mas os números, eles são um desastre. Os Estados Unidos é campeão em tecnologia, é campeão em formação de médicos, mas é a pior saúde que existe, porque a sedução da indústria do alimento é ainda maior que a sedução dos médicos. Então, esse paradoxo é muito interessante. Os Estados Unidos é o que mais gasta em saúde e o que mais, acho que, se não me engano, está em 70 em termos de qualidade de vida. É um exemplo bem ilustrativo. Portanto, eu vejo como o indivíduo muito enfraquecido na sua luta individual de mudar estilo de vida. Os números de adesão são baixíssimos. Esse caso da paciente é um caso notável. Eu também, alguns, a gente sabe, conta, mas os números eles são totalmente contra esse otimismo. Eu vejo como o ambiente ainda é o que vai falar mais alto. Não é perfeito, mas é mais eficaz do que o indivíduo. Boa tarde, eu sou dentista, nós trabalhamos na Prefeitura de Arroio Grande e, assim, nosso dia a dia é na UBS, né, no atendimento mesmo com o paciente, na unidade básica. E, assim, o que a nossa cidade mais sofre lá é a questão de gasto com medicamento. É exorbitante a quantidade que o município gasta com medicamento. Basicamente, todos os pacientes que a gente atende, ou eles tomam algum remédio para depressão, calmantes para dormir, né? A própria obesidade também, né? O pessoal quer uma pílula mágica, não só nas crianças, que já é mais usado com cautela, mas os adultos querem uma pílula mágica que resolva tudo. Eu queria saber, na opinião de vocês, a nível de SUS, o que a gente poderia fazer para botar em prática, tirar um pouco da necessidade da população do remédio, que o brasileiro tem muito isso, foco na doença e não na saúde, né? Que vem, as minhas crenças vão em contra ao que vocês disseram na palestra de vocês, de mudar, né, todo um estilo mesmo, hábitos. Mas é muito difícil para nós que estamos ali no SUS, trabalhando com o paciente dia a dia, o que seria prático que a gente pode colocar em dia para diminuir essa dependência do remédio? Eu acho que a primeira coisa é investimento em atenção básica. Né? A gente vê assim, muita propaganda política de foi inaugurada nova emergência, não sei de onde. Né? Foi inaugurada não sei quantas UPAs. Então, isso é apagar incêndio. Né? Então, o investimento em atenção primária, ele envolve tu investir em prevenção, né, em educação. A atenção primária tem esse fundamento. Então, eu acho que se a gente conseguisse, né, focar os recursos mais nisso, né, a gente teria uma melhora e a gente... Aí, porque não é uma dependência da medicação, o problema é que a coisa chegou no momento... Né, a doença chega num momento que tu tem que tratar, não tem que fazer. Tu vai ter o gasto com medicação. Né? Por que a gente não mexeu lá atrás? E aí é que entra o investimento em atenção primária, investimento em educação. Né? A gente está falando muito de saúde, né? Mas assim, não tem como falar de saúde sem falar de educação. E né, a minha esposa é professora, né, e ela sempre diz, quando o bolso aperta, né, o primeiro lugar que tu vai cortar é educação e cultura. Né? Talvez a gente tenha que mudar esse paradigma também. Né? Investimento maior em educação, e aí com a educação tu sabe acessar melhor a informação. Né? Eu pensaria mais por aí. Eu acho que é isso. O que já está medicando, está medicando. Né? Claro, às vezes pode ter algum, dependendo da abordagem, um pouco, né, um excesso de medicação, tudo, mas eu acho que são casos pontuais. Né? Do ponto de vista de saúde pública, é atenção primária e educação.
a ausência de doença é um efeito colateral da criação da saúde. Então, é o bem que tu dissesse, a foco teria que ser na criação da saúde e não no tratamento da doença. E, para isso, as faculdades precisam se esforçar mais. Eu sinto falta, como professor da URGS, a gente está tentando batalhar, quer dizer, disciplinas de culinária, de entrevista motivacional. A gente sabe que se tu chegar para um paciente e dizer, não fume, tu vai estar aumentando a chance dele fumar. Não coma carboidrato. Tu vai aumentar a chance dele comer carboidrato. Quer dizer, as técnicas, conselho inoculado, espelhamento, mostrar grupos de apoio. Quer dizer, existe um livro de entrevista motivacional desse tamanho que ninguém nunca abriu, nós professores lá da URGS, que agora um grupo está começando, mas assim, aulas sobre técnicas contemplativas, que mais que faltaria? Sobre wearables, sobre genômica, sobre genética aplicada. Quer dizer, está faltando isso. A Universidade da Singularity University, que é em Mountain View, dentro da NASA, ela muda o currículo dela todo a cada 2 anos. Porque a cada 18 meses a tecnologia dobra. E nas faculdades tradicionais, que pensam de uma maneira linear, não exponencial, nós mudamos o currículo a cada 15 anos. Hoje, se tu descobre uma droga ou um medicamento interessante, só vai demorar 7 anos para ser posto em prática. Quando chegar a esses 7 anos, já tem uns 3 ou 4 aguardando na fila. Então, a faculdade tem que ser mais rápida aos novos tempos. Então, o mundo é flexível, a gente precisa de pessoas flexíveis, médicos flexíveis. E já vou fazer uma propaganda, então, de uma atividade nossa que a gente começou lá na URGS, todas as quintas-feiras, que se chama Medicina Fora da Caixa. E nós convidamos pessoas completamente fora da medicina, para falar sobre culinária, sobre como jogar na bolsa, como criar um app, e essa quinta particularmente está bem interessante. Vai estar a Marta Medeiros, vai estar o Carpinejar, para justamente arejar o cérebro desses alunos, desses professores, para pensar de uma forma diferente, porque não tem como fazer coisas diferentes, querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa, aquela velha frase. Então a medicina precisa se reinventar e rápido, porque o mundo está muito rápido, e os dados são cada vez piores. Cada vez piores, os índices de saúde são cada vez piores, porque nós viemos com discursos pasteurizados e pouca ação. Nós sabemos muito o porquê e o quê, mas não sabemos como. Então, há uma necessidade urgente de as pessoas se sentarem, geralmente pessoas que não são da medicina, são de fora da medicina, para ver outros prismas, para saber como cativar esses pacientes e como realmente mudar o estilo de vida deles. Eu vejo como a mudança do ambiente ainda a mais importante. Obrigada. Uma última pergunta, por favor. Boa tarde. Na verdade, eu queria voltar um pouquinho a palestra de hoje de manhã a respeito da questão do açúcar, e em sintonia com a pergunta da colega, a questão da medicação, porque eu sou mãe, sou dentista, trabalho há muitos anos já com grupos de gestantes e a gente sempre orienta a questão da introdução do açúcar na dieta. E hoje, eu lembrando do primeiro açúcar que a minha filha em aleitamento exclusivo recebeu, sabe o que foi? Foi medicamento. Foi um antibiótico super açucarado. Então, dentro do comentário da medicação e da coisa, eu lembrei disso e gostaria de ouvir alguma coisa que nos faça, talvez do pediatra ou do médico, a respeito do manejo dessas situações de dor que a gente não suporta, que a gente não espera para dar um antibiótico para uma criança, que a gente não consegue aguardar o período de uma febre ou alguma coisa assim nesse sentido para levantar isso, porque o primeiro contato em relação a toda essa polêmica de açúcar entrou nessa situação. Obrigada. Eu falo o pediatra, depois eu passo para o médico. A gente tem medicações que são sem açúcar, inclusive antibióticos, né? A gente, sem adição de açúcar. Isso aí já é uma realidade. Eu digo isso porque é o que eu preciso quando algum paciente meu com diabetes tem ali uma dor de garganta, uma otite. O que eu vou te dizer? Assim, isso volta para
para a questão nossa da culpa e da ansiedade. A impressão que eu tenho, assim, parece que quando os nossos pais eram pais, as coisas eram mais fáceis. Do tipo, né? Minha mãe ia me levar para uma emergência se eu tivesse já morrendo, né? Rigidez com livores já, assim, chamar um perito, né? Então, a gente, muita informação, né? Às vezes a informação é errada, às vezes isso é uma coisa que às vezes eu vejo na imprensa. Agora a gente teve aí, né, o neto do ex-presidente Lula que teve uma menincoxemia, que é uma doença grave e acabou indo a óbito, né? E isso já cria um pavor, e às vezes essa informação ela chega até pela imprensa leiga de uma maneira ruim, né? A gente tem aspectos dessa doença, tem vacina, né? Tem questões de clínica que chamam mais atenção do que outras, né? E aí a gente acaba tendo uma ansiedade né? E se eu deixar passar alguma coisa? Né? Isso vem junto com essa questão, essa ansiedade. Ser pai e mãe hoje em dia não é fácil, né? Aquela coisa, tu tem o dia ocupado e aí fez um pico febril e amanhã eu trabalho o dia inteiro, e se eu não conseguir levar, e se piorar e se morrer, né? Então começa a passar todo um filme na cabeça, e às vezes realmente eu trabalhei uma época em emergência pediátrica no começo, né, da minha vida médica, e era impressionante como nas emergências tem casos que não são de emergência, né? O que mais aumentou, né? E assim, as emergências estão muitas vezes superlotadas por causa disso. Um que me chamou a atenção uma vez, eu estava na emergência, estava lá, chegou uma criança, entrou quase destruindo o consultório, de tão bem que estava. E eu perguntei, tudo bem, que eu posso ajudar a senhora? Não, é que a gente estava passando aqui na frente, ele fez uma febre hoje de manhã, eu resolvi ver se estava tudo bem. Isso era um sábado de manhã, né? Então, fica nessa ansiedade. Claro, a criança estava bem, de repente ela estava começando ali com a famosa virose, né? Eu já nem uso mais esse termo, eu já denomino todos os vírus que podem causar o quadro, né? Fica mais fácil, as pessoas me olham com cara feia quando eu falo em virose, né? Ou poderia ser algum quadro que não mostrou clínica ainda, né? E aí a gente tem que ver como é que é a evolução. Então tem essa questão da ansiedade, às vezes tu acaba até atropelando alguns tratamentos, né? Às vezes por insistência, outros colegas, não, porque o pai ou a mãe, normalmente a mãe que leva na emergência, né? Mas a mãe insistiu, mas não vai dar antibiótico, não vai dar. O médico não deu nada, só mandou limpar o nariz com soro. Isso é um tratamento importante, especialmente para as viroses, né? Fazer a higiene nasal. Então, eu acho que tem muito a ver essa questão da nossa ansiedade e culpa como pais, nesse aspecto. E aí a gente acaba, muitas vezes, medicando demais, levando a emergência. Às vezes tu vai expor a criança, tu vai levar no hospital, né? Cheio de germes, né? Outra vez também tive uma mãe que levou uma criança porque ela tinha uma bolinha aqui, que era o apêndice tifoide, e ela não sossegou enquanto não fizesse um raio-x para ver o que era aquilo. Expor a criança a radiação ionizante, né? Sem ter nada para a gente ver ali. Se tu avaliar as ações da Glaxo, da Pfizer e todas as Big Pharmas, elas estão despencando. Porque é impossível enganar tanta gente por tanto tempo. Então, o meu futuro, Max Planck sempre diz, né, que a ciência evolui de funeral em funeral. E está certo. Quer dizer, a nova geração ela vai estar mais, vamos dizer, empoderada com informação para poder tomar ações mais racionais de deixar o remédio mais de lado. Então, eu vejo com otimismo isso, de esclarecimento das pessoas do não uso do medicamento. Eu já, apesar desses casos, eu tenho um filho de 5 meses, nós vivemos na emergência. Não é assim, mas a gente liga para o pediatra por coisas super irracionais. Mas eu ainda acho que apesar disso, a gente vai ter o discernimento de, mesmo
sei lá, tratando refluxo, essas coisas, todas que são normais, né? Usando remédio para refluxo, a gente vai usar remédios mais brandos. Então, essa, para mim, é uma tendência. Eu não sei se é a tua percepção. Usa remédio para refluxo? Isso também é outra coisa. Então, aqui a gente tem o exemplo de um pai ansioso, né? E que avaliza tudo o que eu falei para vocês, né? Para ilustrar bem. E eu vou pegar o exemplo do refluxo, né? Como tem refluxo, meu Deus do céu, eu não sei o que aconteceu com essa geração, né? Não, mas eu não sou né? Depois eu te dou umas dicas. Então, refluxo, a criança pequena, por exemplo, pegando o caso do refluxo, ela está imatura, o trato gastrointestinal dela está imaturo, então ela tem alguma regurgitação, mas nossa, está vomitando. Ela tem alguma regurgitação, ela vai ter doença do refluxo quando não estiver ganhando peso, quando tiver outra intervenção, tiver quadros respiratórios associados e tudo, mas é uma ansiedade, eu entendo a tua ansiedade, ela está no meu dia a dia, assim, nossa, mas é um refluxo, não, vamos tratar, e aí entra medicamento, né? Pegando um pouquinho o gancho do que tu falaste, da questão de medicar ou não medicar, uma coisa que eu tenho falado muito para os meus alunos, e que é uma sementinha que eu tenho tentado plantar, e é o que a gente via muito na medicina tempos atrás, né? É o conceito de que o bom médico é aquele que sabe quando tratar e quando não tratar, né? Para o cirurgião, eu gosto muito dos cirurgiões que ele chega e diz, não, isso aqui não é para cirurgia, né? O cirurgião que sabe quando não operar, né? Quando não tratar. Então, isso às vezes é difícil, a gente tem essa pressão, tem às vezes um pai ansioso que está ali, e é refluxo, né? Ou se não, algum outro problema, né? E vamos tratar. Eu acho que uma boa conversa, e aí pegando também um pouco o que foi falado aqui, eu acho que a medicina no futuro vai fazer com que a gente tenha que voltar a se aproximar mais, a conversar, as pessoas, né? Isso é uma coisa muito geral hoje, não é só na área da saúde, eu acho que em tudo. A gente está muito individualista, muito individualizado dentro da caixinha do nosso computador, né? Tem pessoas que falam mais pelo WhatsApp do que ao vivo, as pessoas não conversam. Então, uma boa conversa, né? Eu gosto de ter com os meus pacientes, com os pais dos meus pacientes, uma boa conversa, de explicar por que eu estou fazendo e por que eu não estou fazendo, né? Por que eu estou tratando, por que eu não estou tratando, né? E aí a gente traz, é muito bom compartilhar, eu gosto muito de compartilhar a decisão, né? Eu gosto muito de compartilhar a decisão, tem algumas decisões que não são fáceis, tem decisões, né, que até mesmo a literatura médica não avançou o suficiente para a gente poder bater um martelo e dizer assim, ó, é isso, né? Claro, em algumas argumentações em que a gente tem dados, é mais fácil dizer, ó, não, é isso. Tem outras que não, e aí a gente argumenta, e aí vamos fazer assim, vamos fazer assado, e, né, compartilhar a decisão é muito bom. Eu acho que o futuro da medicina está nisso daí, né? Por quê? Porque o atendimento, e aí eu falo porque eu sou médico, né? O atendimento médico surgiu disso, de tu saber a necessidade daquela pessoa que está te procurando com alguma doença, né? De tu ter empatia, não tem, né? Tanto medicina quanto qualquer outra profissão da área da saúde, sem empatia tu não consegue fazer bem, tu não consegue compartilhar decisões. Então eu acho que a gente vai ter que se reaproximar, a gente vai ter que rever esse caminho, né, individual que a gente está indo e de conversar mais, né, de interagir mais pessoalmente. Eu acho que a interação entre as pessoas ainda é o que nos une, né, e o que tem de mais importante. Muito bem. Uma salva de palmas.
Agradecemos a participação de todos vocês que colaboraram com perguntas. Agradecemos aos doutores Pedro Chestatsky, doutor Guilherme Guaragna Filho, e neste momento convidamos senhores Leandro Sapiro, senhora Mari Kenner, para que entreguem o certificado de participação aos nossos convidados e também uma lembrança como forma de agradecimento pela presença em nosso evento. If you get to hear me now, Muito obrigada mais uma vez.